Boa tarde. Em português, nós estamos estudando sobre o texto, o conto, que nós lemos sobre o sapo moderno. É uma adaptação para os tempos atuais. Um texto que estava na folhinha, da Folha de São Paulo. Nós já fizemos a página 23, 24 e 25. Agora, hoje, nós vamos trabalhar na página 26 e 27, fazendo atividade, Releia o texto, o título do texto e o que aparece entre parênteses. Olha, tá escrito assim aqui, ó. Olha a página. O Sapo Moderno, uma adaptação para os tempos atuais, Marciano Vasques. Você sabe o que é uma adaptação? Pesquise em um dicionário e registre sua resposta. Adaptação, quem não tem dicionário, quer dizer trazer uma coisa que é de um tempo ou de um lugar para o nosso lugar que nós estamos, para o nosso tempo de agora. Então, é transformar uma coisa antiga no nosso tempo. Como seria se fosse aqui, no nosso tempo agora. O que ele quer dizer? Esse conto é antigo, nesse tempo não existia shopping, não existia cinema, essas coisas que tem aqui. Então, eles transportaram para os tempos de agora o conto do sapo, O mini conto Sapo Moderno foi adaptado de um conto de fadas. Você sabe qual é o nome desse conto? O mini conto. Cadê o mini conto? Tá aqui, ó. O Sapo Moderno é o mesmo conto. Esse é um mini conto, porque o conto ele é comprido, é um livro, Você sabe de onde qual o nome desse conto que veio que chegou no Sapo Moderno? Então, era o Príncipe Sapo. A história chamava Príncipe Sapo, do qual saiu esse conto. E dessa história do Príncipe Sapo, eles tiraram esse mini conto aqui, transformando, adaptando para os dias de hoje, Mudando ele, colocando nos tempos atuais. Você conhece a história do Príncipe Sapo? Ouça atentamente a leitura que o professor fará e depois complete a tabela. Então, eu não tenho o livro aqui para ler o Príncipe Sapo. Quem tiver, vai procurar quem tiver condição, vai procurar lá no Google o Príncipe Sapo e vai ler. Então, aí vai ver quem são os personagens, onde a história acontece, que objeto escapou da mão da menina, onde o objeto caiu. Esse é o Príncipe Sapo. O Príncipe Sapo era diferente, ó. Era o príncipe e o sapo, Onde a história acontece? Em um bosque, nos ambientes nos ambientes de um castelo, Era um príncipe e um sapo nos ambientes de um castelo. Que objeto escapou da mão da menina? É sua bola de ouro, Então, na história do príncipe e o sapo, a menina deixou escapar uma bola de ouro, Onde o objeto caiu na água. Então, vamos ver do príncipe moderno. A menina e o sapo, que são os personagens. Acontece na história, não é no bosque. Que objeto escapou da mão? A tiara. Naquele tempo não tinha tiara, A tiara, a tiara dela. Onde o objeto caiu? No lodo. Olha a diferença. Do príncipe sapo era a princesa e o sapo. Então, a história acontecia num bosque,
nos arredores do castelo, no bosque, no arredor do castelo. Que o objeto que escapou da mão era sua bola de ouro, que ela estava brincando. Onde ele caiu, caiu na água. E do sapo moderno, a menina e o sapo, acontece na cidade, porque ele foi no shopping, no cinema, né? Que o objeto que escapou da mão dela, a tiara, e onde que caiu? Na lama, né? No lodo. 9. Releia esse trecho. Certo sapo declarou-se para um príncipe encantado. Foi alvo de deboche e piadas e resolveu deixar o brejo e viver na cidade como um sapo moderno. Circule a palavra deboche. Você sabe o que a palavra deboche significa? Isso é pessoal, sim ou não? Consulte um dicionário e registre aqui o que ele diz sobre a palavra deboche. Deboche é uma ação de efeito de descaso da pessoa, né? Ah, não liga não, é um descaso. Fazer de conta que ele está falando tá zombando, é uma zombaria, né? Quem, em sua opinião, debochou do sapo? Então aí vocês vão ver quem foi que debochou do sapo. Foi alvo de deboche e piadas. Ele foi alvo de deboche de quem? Porque quando ele falou que ele ia virar um príncipe encantado. Vamos ver. Ele estava, no brejo. Então, quem que debochou dele, achou que ele não conseguiria? Agora releia esse outro trecho, depois faça o que se pede. Arranjaria guitarra, frequentaria baladas, mascaria chicletes, colocaria piercing e ainda gravaria um CD só com rock and roll e country. Tá. Pinte o sinal de pontuação que tem a função de separar elementos de uma enumeração. Qual que é o sinal que separa os elementos que nós acabamos de estudar esses dias? A vírgula, né? São várias coisas que ele ia arranjar, então são várias vírgulas. Todas essas têm que ser pintadas. Circule as palavras que estão entre aspas e assinalem por que esse sinal foi utilizado. Piercing e country. Por que será que eles foram posto entre aspas? Porque eles não são palavras brasileiras, eles são palavras estrangeiras, né? Origem estrangeira. Copie as palavras que estão destacadas e observe que elas indicam ações. Então, olha, as que estão destacadas são as que estão em negrito. Arranjaria é um verbo, do verbo arranjar, né? Frequentaria, do verbo frequentar. Mascaria, do verbo mascar. Colocaria, do verbo colocar. Gravaria, do verbo gravar. São verbos, quer dizer, ações, que nós depois vamos começar a estudar mais para frente. São todas as ações que o sapo faria. Então, português, hoje nós vamos fazer só a página 26 e 27.